o senhor tinha uma boa relação, tem uma boa relação com o presidente Lula, me lembro até na Constituinte, o senhor jogava futebol com ele nos fins de semana, né? E ele começou no início da campanha, até falou em amizade, mas depois ele bateu forte, né? O que o senhor acha que houve? Olha, o poder, eu acho que é a obsessão pelo poder e talvez o receio do que uma eleição nossa pudesse significar para todos os malfeitos e equívocos que não só o governo da presidente Dilma fez, como o governo dele fez. Eu acho que o presidente Lula saiu dessa eleição menor do que entrou, porque como ex-presidente da República, defender a sua candidata é absolutamente natural, defender o projeto de país no qual acredita. Mas partir para o ataque, para a ofensa pessoal, não dignifica um ex-presidente da República. E acho que ficou muito claro ao final dessa eleição a diferença de dimensão política do ex-presidente Fernando Henrique, um estadista, e do presidente Lula, desesperado para se manter no poder. Eu li uma entrevista do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, no Globo, na semana passada, e num determinado momento ele fala que, de certa forma, ele até entendia que esses empresários que estão nessa confusão enorme aí da Petrobras não se sentissem culpados, porque havia todo um esquema viciado no país em relação a isso. Aliás, esses empresários todos deram dinheiro para todos os partidos. Agora, fala-se que pelo menos 10% de deputados e senadores estão metidos nessa confusão, não é? O senhor acha que o Congresso vai conseguir cortar na carne? Olha, eu acho que não é o Congresso que vai conseguir. A sociedade e a justiça vão fazer com que isso ocorra. Agora, é importante, Roberto, nós temos muito cuidado quando falamos de financiamento de campanhas eleitorais. O sistema que existe é esse aí, que permite financiamento privado. E financiamento privado feito por empresas privadas dentro do que determina a lei é algo absolutamente legítimo. E isso é absolutamente distinto de uma organização criminosa, e o termo não sou eu que uso, é a Polícia Federal que usa, e de uma organização criminosa que se estabeleceu no Estado brasileiro. A grande realidade, talvez a isso tenha se referido o ministro Barroso, é que agentes públicos corruptos no mundo inteiro sempre existiram, no Brasil sempre existiu e provavelmente continuarão a existir. Mas uma organização coordenada como essa, atuando de forma, como eu disse aqui, continuada, ao longo de 12 anos, né, com o principal operador, o tesoureiro do partido que está no poder, depois de tudo o que aconteceu em relação ao mensalão que levou à cadeia os principais dirigentes desse mesmo grupo político, é isso que é extremamente grave. O ministro Félix Fischer, ex-presidente do STJ, disse algo que, a meu ver, muito... eu acho emblemático em relação ao que vem acontecendo no Brasil. Ele falou, nenhum país do mundo passa pela vergonha que o Brasil está passando hoje. Nós estamos falando, Roberto, do maior escândalo de corrupção de que se tem notícia na nossa história contemporânea, não apenas do Brasil. Hoje é nos Estados Unidos, na Suíça, que estão sendo feitas as principais investigações, obviamente além daquelas conduzidas com muita eficiência, inclusive pela justiça brasileira. Isso não pode ser considerado apenas mais um episódio de corrupção. Eu espero que surja disso, depois disso tudo, de todos os envolvidos responsabilizados e condenados, um Brasil melhor, um Brasil diferente. Agora, é impressionante como as instituições estão funcionando no Brasil, né? Cada uma no seu... Quer dizer, não tem mandar fazer ou não mandar fazer, né? É isso. A presidente, inclusive, se equivocou por inúmeras vezes durante a campanha eleitoral, quando, sem ter mais o que fazer, ela queria se apropriar das investigações. Não, disse a Polícia Federal para fazer isso, disse ao Ministério Público para fazer isso. Disse nada. A Polícia Federal é uma instituição de Estado, não é de governo. Triste o país em que a Polícia Federal precise da orientação da presidente ou do presidente da República para tomar determinada providência, para investigar determinada denúncia. Felizmente, nós temos instituições sólidas, um Ministério Público honrado e que funciona no Brasil, uma Polícia Federal, apesar de sucateada, com quadros extraordinários e que nós estamos vendo aqui, um Poder Judiciário independente, e é preciso que continue independente. É preciso que o Congresso Nacional esteja muito atento às novas indicações, seja para o STJ, seja para o Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos permitir que haja qualquer tipo de alinhamento político do judiciário brasileiro. Mas acho que a sociedade, e volto ao que eu disse aqui inicialmente, está mais atenta do que nunca para que as nossas instituições sejam preservadas. Mudando de assunto novamente,
há um fenômeno que aconteceu nessas eleições, um outro, que foi São Paulo. Todo mundo me dizia, o Aécio não entra em São Paulo. O que houve em São Paulo? Só teve 7 milhões de votos, né? E eu sei que atualmente, se eu chegar lá, está difícil de caminhar, né? Olha, São Paulo foi uma gratíssima surpresa, como toda a região sul, centro-oeste do país foi. Em São Paulo, eu vejo a convergência de 2 fatores. O governador Geraldo Alckmin, extremamente correto durante toda a campanha eleitoral, leal, inclusive nos momentos de maior dificuldade, e o êxito do seu governo, que foi retratado com a sua reeleição em primeiro turno, certamente foi um ativo importante para nós. Mas há em São Paulo também, e eu não vou achar que foram os meus belos olhos ou meu discurso que apenas... Eu ia lhe perguntar, o que é Aécio, o que é anti-PT? Que né? mobilizou, né, toda essa parcela do eleitorado, mas o sentimento anti-PT em São Paulo é muito forte, é muito sólido. Talvez por São Paulo conhecer melhor o PT do que qualquer outro estado brasileiro, lá é o berço nascedouro do PT, São Paulo tem nos dado esse resultado. Eu ganhei, Roberto, você falava de Minas, eu ganhei no ABC, né? Eu ganhei em Santo André, em São Bernardo, em São Caetano, que viu o PT nascer. Então, há em São Paulo, sim, um sentimento enraizado, mas há em São Paulo também, pela pujança do Estado, por ser o Estado realmente que mais produz no Brasil, que mais gera empregos, a percepção de que nós estamos indo por um caminho absolutamente equivocado. Os empregos de qualidade estão indo embora. A indústria, no final da campanha, em São Paulo, estava demitindo mais de 200 funcionários todos os dias. Talvez essa percepção de São Paulo em relação ao mau caminho que esse governo estava nos levando é que fez com que eu tivesse lá uma vitória por uma margem de cerca de 7 milhões de votos. Confesso a você, realmente muito além das melhores expectativas. Senador, voltando para questão local, agora local política, né? A presidente Dilma está buscando novos parceiros até, digamos, da sua grei política, né? Do seu pensamento político e econômico, né? Agora, a senhora acha que ela está sendo refém de um esquema político? Roberto, a presidente termina esse mandato dependente da ação da sua base parlamentar para qualquer coisa. A presidente conduziu de forma desastrosa a sua política econômica. Hoje nós temos a inflação no teto da meta, nós temos um crescimento pífio, um descontrole absoluto das nossas contas públicas, que levou o governo a descumprir as metas de superávit primário, uma obrigação do governante. Nós temos uma legislação que determina que o não cumprimento das metas aprovadas pelo Congresso Nacional significa crime de responsabilidade por parte do governante. Se um prefeito municipal não executa o orçamento mínimo previsto, por exemplo, para a educação, ele é punido. Se o governador do estado não executa o percentual mínimo de 12% de investimentos em saúde, ele é responsabilizado. Isso acontece também com o governo federal. O que busca o presidente da República agora ao final do seu governo e na próxima terça-feira tentará votar isso com seu rolo compressor no Congresso Nacional. Modificando a LDO, ela ser anistiada do crime é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que na verdade prevê um superávit que o governo não conseguiu cumprir. Por quê? Porque gastou muito mais durante o ano, em especial durante o período eleitoral, do que devia, portanto optou pela questão eleitoral e não pela responsabilidade fiscal, e agora quer simplesmente modificar a lei. Sabe o que isso significa, Roberto? Isso significa investimentos indo para longe do Brasil, menos empregos para os brasileiros, porque nós vamos ter a nossa nota de classificação, de rating, de crédito, rebaixada dentro de muito pouco tempo. E por que ela depende dessa base? Porque se não for o PMDB e alguns partidos aliados, se não forem eles a darem os números necessários a que haja essa modificação, ela responderá por crime de responsabilidade. O que está acontecendo hoje é uma barganha explícita à luz do dia. O PMDB reivindica os seus cargos, os seus postos, e ela tem que entregar, senão responderá por isso. Infelizmente, esse segundo mandato da presidente Dilma começa com ares de quem está terminando o governo, não de quem está começando. De qualquer maneira, é um mandato constitucional que foi eleito. E que eu respeito. Eu tenho dito, olha, a nossa disputa é no campo democrático. Inclusive, nessas manifestações espontâneas que têm ocorrido Brasil afora, eu tenho dito sempre, olha, não vamos permitir que o oportunismo dos saudosistas, daqueles que gostariam de ver novamente o cerceamento das liberdades no Brasil, se aproveitem desse sentimento legítimo
legítimo por mudanças da sociedade brasileira. Eu quero mudar, Roberto, continuo querendo mudar isso que está aí, mas dentro da democracia, das regras da democracia. O meu limite, portanto, são as liberdades, o meu limite é a democracia. Estou vendo que o senhor está gostando de ser oposição. Ganhar é melhor, mas já que esse é o meu destino, vou fazê-lo com muita determinação. Olha, Roberto, eu não sei se muitos outros brasileiros tiveram a oportunidade de ver o que eu vi nessa campanha, principalmente na fase final da campanha, esse despertar que eu falei das pessoas, idosos, jovens, crianças querendo chegar perto, querendo dar um abraço, algo que a gente via naquele momento, no momento das diretas. Você esteve lá ao lado do Dr. Tancredo. O que mais você lembrava dele? Paciência,